38% querem a permanência do treinador, 62% querem a saída do Diniz da seleção. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. Alexandre Senechal chega agora trazendo as informações do Verdão, porque olha... Como diz aquele mesmo sem jogo na data FIFA, o Coxa Branca não tem um dia de paz. Tá complicado, TT. E olha que loucura, né? A gente tá aqui começando agora o programa esportivo, né? Mentira, porque no segundo bloco o Adventias falou base de contratação do Atlético e tudo mais, né? Mas olha que programa pesado, né? De questões... Foi policial hoje. Né? Grande parte policial. Policial aqui hoje, né? Então, o balanço geral pronto hoje. O bate-balanço pronto hoje, um negócio assim. Né? Só polícia e delegado dando entrevista. Exatamente. Aqui, né? Mas a grande questão agora, falando de bola, é que o Thiago Kozlowski deve ter uma baixa a mais pra partida contra o Fluminense no sábado. Relembrando, e aí recapitulando também, ontem a gente falou um pouco do Slimani, informação em primeira mão aqui do time aqui do Bate Pronto, do Rick Sport Clube, que o Slimani tá fora desse jogo contra o Fluminense, provavelmente também tá fora do jogo da quarta-feira contra o Botafogo. O Slimani, se voltar, vai voltar só nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro a vestir a camisa do Coritiba, e aí, claro, ele tem contrato até dezembro de 2024, mas não se sabe se vai ficar ou não com uma queda pra Série B do Campeonato Brasileiro. Pode ser que o argelino deixe o Coritiba, né? Que, enfim, que entenda que não deve jogar a Série B, claro, tudo isso depois que acabar o Brasileirão, a gente vai ficar sabendo lá do Coritiba também a questão da renovação do elenco, né? Pra segunda divisão nacional do ano que vem. Mas o zagueiro Henrique, que saiu do primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, e aí já se vão quase 2 semanas, teve uma fisgada na posterior da coxa, deixou o campo no primeiro tempo. Com toda aquela confusão, a gente pôde conversar com o Henrique no gramado. Ele disse que tinha sido só um puxão, mas que não preocupava pra sequência, até era bom que tinha a data FIFA pra poder recuperar pra jogar contra o Fluminense, mas a verdade é que o Coritiba se representou pros treinamentos no meio da semana passada e o Henrique não participou de nenhum treinamento, ainda está oficialmente no departamento médico por conta da lesão na coxa, fase final do DM, é verdade, mas ainda precisaria de uma transição programado pra poder voltar a treinar com os companheiros e, claro, ser relacionado para sábado. Isso não deve acontecer. E se o Henrique não for de fato para o jogo de sábado, o Coritiba chega a 5 desfalques para a partida diante do Fluminense, jogo às 9 da noite, claro, com transmissão aqui da Jovem Pan News Curitiba, jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do Henrique, o Coritiba não tem o Reinaldo, que também é zagueiro, o Marcelino Moreno e o Robson, os 3 suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, e não terá o Slimani, também com uma lesão na posterior da coxa, assim como o Henrique, lesão essa no último jogo da Argélia nas eliminatórias africanas, vitória por 2-0 sobre o Moçambique, no jogo que o Slimani sai com 15 minutos do primeiro tempo. Então ele deixa o campo, ele fica na Argélia essa semana, trata por lá, o departamento médico do Coritiba acompanha à distância o tratamento que ele faz com a delegação e com o pessoal do departamento médico da seleção da Argélia. O Slimani voltará ao Brasil só no início da semana que vem, portanto também está fora desse jogo de sábado. E aí, somando esses 5 desfalques, o Thiago tem problemas, é claro, no trio de ataque, não tem o trio de ataque e também não tem 2 zagueiros, Henrique e Reinaldo. Só que, por outro lado, tanto o Thiago Dombrowski como o Kusevich, Dombrowski voltou de cirurgia e o Kusevich com a máscara por conta da cabeçada do Diogo Oliveira, os 2 treinam normalmente com o elenco e podem ser as novidades do Thiago entre os relacionados para a partida contra o Fluminense. A questão é, Thalisson Gabriel joga. Quem será o companheiro dele? Dombrowski já volta titular, Kusevich de máscara vai jogar, ele vai provavelmente voltar com o Maurício Antônio, que não vinha nem sendo relacionado, já que não tem Reinaldo Henrique. Jean Pedroso corre por fora. O Thiago ainda testa algumas opções, não dá pra falar em time titular do Coritiba para sábado ainda, mas a grande realidade é que o Coxa vai ter um time muito diferente do que o torcedor tá acostumado a ver, já que não vai ter nem o trio de ataque e também não terá 2 opções que vinham jogando na zaga, o Reinaldo e o Henrique. O Slimaninho participa aqui com a gente e diz que o Slimani não precisa nem voltar, já pode ficar por lá. Eu vi muita gente falando nas... E o Léo Souza dizendo que o Henrique fora é um reforço. Muita gente nas redes sociais, a gente deu em primeira mão, como eu disse ontem, né, no horário do programa, essa notícia, e o pessoal falando, esse é caneludo, ele pode ficar, tal. O pessoal tá
Ficou bravo até com o Slimani, né? O Slimani começou bem pelo Coritiba, 3 gols e 2 assistências, mas não marca já 6 jogos. Ai, gente, vocês me o Marcos Vinícius Gusso, a sugestão dele. Maurício Antônio no lugar do Henrique, Jamerson no lugar do Marcelino, Edu no lugar do Slimani, Garcês no lugar do Robson e um maço de vela. Nossa senhora. Eu penso que o Slimani, o Coritiba precisa decidir com o próprio Slimani qual é o projeto dele. O Slimani tem um contrato até o fim do ano que vem, não é isso? Assim, então o cara já está sob contrato, não precisa negociar valor de salário em relação à Série B e tal, né? O Coritiba só precisa avaliar se o custo do Slimani cabe no orçamento da Série B do ano que vem, que vai ser menor do que o da Série A. Isso já está determinado pela própria SAF, que vai reduzir os investimentos, né? A SAF falou isso. Eles acham que com 50 milhões é um orçamento parecido com o de Sport, Vitória, os times que lutam ali no alto da tabela da Série B. É um orçamento compatível com a competição, né? E isso já está determinado lá atrás, antes do Coritiba começar o Campeonato Brasileiro. O Glenn falou isso, aqui, né, falou em entrevista, né? Todo mundo da SAF já deixou isso bem claro. Então vai haver uma redução no valor do investimento para o ano que vem. Cabe o salário do Slimani no projeto? Vale a pena continuar com o Slimani? A multa para romper o contrato com o Slimani, é melhor manter ele aqui ou pagar a multa? Então, o Slimani é um cara que pode, no campo, resolver o problema do Coritiba no Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. Essa é a discussão que tem que se colocar na mesa e eu acho que ela está acontecendo hoje, né? Então, assim, que característica de time, porque a gente não sabe até agora, e também o campeonato ainda está em andamento, mas provavelmente esse planejamento já esteja sendo traçado. Me parece que com a continuidade de Amodeu e de Arthur, né, e a chegada do outro executivo, o Júnior Chávari. O Chávari, a tendência é de que o Thiago Kozlowski, ele tem falado muito isso nas coletivas de pós-jogo, seja o técnico no começo da temporada. Até porque o Kozlowski tem contrato até o final do ano que vem. Ele foi como guindado, ele foi efetivado, o Kozlowski tem multa. Então. Se o Coritiba quiser demitir o Kozlowski, tem que pagar a multa do contrato que ele tem até o final do ano que vem. Assim, eu penso que... O que não parece o Coritiba deve Thiago, fazer. Para começar um trabalho do Campeonato Paranaense, ele vai ter uma condição melhor, diferente daquilo que ele vem, inclusive, justificando muito nas entrevistas, né? Em função do rebaixamento do time. Ele falou assim: eu peguei o trabalho andando, né? Eu já peguei o resultado ruim lá quando ele assumiu na vaga do Antônio Carlos Zago. A situação eram 12 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu uma sequência de 3 vitórias e um empate em 12 pontos, depois perdeu 8 jogos, agora deu de novo uma reanimada no time do Coritiba, mas a possibilidade de sair da zona do rebaixamento é cada vez menor, né? Na minha opinião, até impossível nesse momento. Mas o Thiago serve para ser o técnico? Essa é a discussão que também deve estar acontecendo. O Amodeu e o Arthur vão continuar dando as cartas no futebol do Coritiba? A gente se vem perguntando aqui, quem é o cara lá em cima que tem poder para cobrar Amodeu e Arthur, ou eles estão agindo e comandando o Coritiba de acordo com a cabeça deles, sem pressão nenhuma, né, de alguém superior a eles dentro da estrutura do Coritiba? Então, todas essas questões, elas precisavam vir à tona aqui para a gente poder discutir, né? Por exemplo, acho que nesse momento caberia aí uma entrevista coletiva do Amodeu, do Arthur, né, desse chefão dos dois, eles sentarem ali à mesa e darem essas explicações, não para nós, para a torcida, né? Para o torcedor. O torcedor quer saber, porque o Coritiba era um clube de futebol até o mês de março, mais ou menos. Depois ele virou uma sociedade anônima do futebol, né? E houve uma transformação grande. O resultado no campo é mais um rebaixamento. Então, essas explicações precisam ser dadas do que os
caras estão pensando pro ano que vem, porque esse ano não precisa dar explicação mais nenhuma, né, do que aconteceu e tal, isso aí esquece, já foi, né, o time já se afundou ali no buraco do rebaixamento e não vai mais sair dali. Agora, pro ano que vem, né, os caras precisam vir aqui e dar uma satisfação pra torcida. Olha, o nosso projeto, a nossa ideia, né, como disse o Alex aqui antes de ontem aqui, né, o projeto esportivo, qual é o projeto esportivo do Coritiba para 2024, na situação que ele vai viver em 2024. Qual é o nível de investimento, qual é a ideia de contratação, perfil de jogadores, quem vai ser o treinador. Por exemplo, hoje está circulando uma notícia aí de que o Cláudio Tencati, né, do Criciúma, que botou o time na Série A, que já teve várias vezes convite aí, segundo informações, recusou do Paraná, do Coritiba e tal, um cara que fez um trabalho extraordinário lá no passado no Londrina, né, estaria no radar pro ano que vem, né? É um cara que tem um perfil bom aí de Série B, ele colocou o Londrina da Série D, né, e da Série B do Paranaense lá na Série B do Brasileirão. E teve essa sondagem do Tencati ali? Então vamos lá. O Tencati deu uma entrevista lá em Criciúma, por uma rádio de lá, falando que teve uma sondagem do Coritiba. Conversei com pessoas ligadas à SAF do Coritiba, que afirmam que a sondagem não aconteceu, até porque o Coritiba tem técnico até final de 2024, o Thiago Kozlowski tem contrato. Conversei com a assessoria do Tencati, que disse que o Tencati se equivocou. Foi um equívoco do Cláudio Tencati, que não há sondagem do Coritiba, mas que o Tencati se equivocou em sua fala. Essa é a resposta da assessoria do técnico do Criciúma. Pelo que eu apurei, não houve sondagem, mas a fala aconteceu, repetindo, de acordo com a assessoria do Tencati, um equívoco do técnico do Criciúma. Onde há fumaça, há fogo, né? Exato. Dizem por aí. E o Léo Souza diz aqui que é melhor eles nem aparecerem, porque se vierem vão falar que o trabalho está sendo muito bem feito. Aí ele põe entre parênteses, na cabeça deles. A médio e longo prazo, o trabalho da SAF do Coritiba, inclusive contratualmente, ele é excelente. O Coritiba vai ter uma infraestrutura de primeiro mundo para alcançar os objetivos de médio e longo prazo que tem. Só que começou de uma forma horrorosa, com contratações de começo e de meio de ano, e de acordo com o Glenn, com o Wilson, oficialmente não teve a participação da SAF até o meio do ano, mas a gente sabe, que a gente já falou aqui, eu e o Dalk, inclusive, nessa bancada, que eles tiveram participação em consultoria de nomes. Sim. Desde o início do ano, inclusive o Bruno Viana, escolha do Antônio Oliveira, tudo isso. Oficialmente o Coritiba e a SAF falam que não, mas houve. Segundo ponto, as contratações do meio do ano da SAF, de fato, uma ou outra encaixaram, né? Só que a situação já estava muito ruim. Então, assim, o trabalho de 2023 é horroroso, mas o planejamento, e aí que eu falo contratualmente, porque a Tricorp tem obrigação de investimento e construção do CT, obrigação de investimento de reforma e modernização do Couto Pereira, e um investimento de 120 milhões com um time na Série A anual pro futebol. Então, contratualmente o Coritiba está muito seguro, e eu não tenho dúvida que vai chegar num patamar muito melhor, vai fazer um trabalho que o Atlético começou lá em 95 e que hoje está colhendo os frutos. Agora, só que isso demora. Não, eu acho que assim, ó, quando chegou a SAF, inclusive notícia que a gente deu, furo de reportagem aqui, quando o Bate Pronto tinha acabado de estrear no dia 1º de fevereiro, trouxemos essa notícia aí em primeira mão. Eu acho que o torcedor Coxa Branca sabia e sabe que o trabalho de uma SAF é a longo prazo. Sim. Mas o que surpreendeu o torcedor Coxa Branca nesse ano de 2023 foi no ano em que se teve o maior investimento da história no futebol em contratações, um clube cair pra Série B. Só que assim, isso não bate. Mas calma. Quer dizer, por isso que o torcedor Coxa tá tão na bronca. Em relação aos times da Série A... Só concluir, num ano em que a torcida Coxa Branca fez a sua parte durante todo o Campeonato Brasileiro, tendo uma das maiores médias de público, num ano em que o Coritiba não saiu sequer uma rodada da zona de rebaixamento. Tudo isso é verdade. 20, 21 mil, 22 mil, e o torcedor Coxa fazendo a sua parte. Foi o maior investimento da história do Coritiba em uma só temporada. Foi um dos menores da Série A de 2023. Mas tudo bem, não precisa olhar pra grama do vizinho, porque sempre a grama do vizinho é mais bonita. Mas o investimento dos outros clubes foi maior. Tudo bem. O Coritiba fez o maior investimento da história e é pouco pra Série A. Ficou provado em 2023. Não, e aí você tem mas que a questão ver as escolhas também. É isso que eu ia falar. Quais a questão não é valor. Não é valor.
A questão são as peças O Bahia erradas trouxe que o trouxeram. Gilberto, lateral direito, que tava no Benfica. Curitiba é um Baita amontoado em lateral campo, direito. para. O Coritiba trouxe o Samaris, que tava aposentado. Gessé Rodrigues. O Gessé Rodrigues que ninguém não joga bola explicou faz até 10 hoje. anos. A questão é a escolha, não é o dinheiro. Isso eu tô falando, as escolhas erradas. Mas mesmo assim o dinheiro Existe é menor do que os concorrentes da Série A. Existe uma diferença entre você pegar o dinheiro e você investir e você gastar o Sim, dinheiro, né? Então o Coritiba gastou talvez a maior Show na privada e soma deu descarga. de toda a história, mas Francérgio, investiu muito mal. Samaris, caras que mal jogaram no Curitiba, gente. Quase não foram titulares. Não, e eu- Chegaram pra resolver o problema. E assim, no ano Gessé que vem, Rodrigues. esse ano, assim, são 120 milhões. Ano que vem vão ser 50. Isso já está Sim. estabelecido. Bruno Viana. Chegou o Wilson falou aqui pra gente, aqui nessa bancada. O Bruno Viana não queria estar no Coritiba. O Braga vendeu pro Coritiba porque a proposta era melhor. Que o presidente do Braga obrigou ele a vir pro Coxa. O Alex falou aqui na bancada essa semana que Também. o Bruno Viana mostrava que não queria jogar no Coritiba. Pois é. Você vai trazer um cara que não quer trabalhar pra você? Você me contrata, eu vou trabalhar pra você e eu fico aqui de cara feia, emburrado, brigando com você o programa inteiro. Ainda bem que não é o seu caso, né, Você Eliane? entendeu? Esse é o ponto, gente. Brigar, a gente briga, né? Não, a gente discute sobre o problema. Não é que briga, né? Discute no programa, saudavelmente, né? A emoção do Brasileirão Quem briga é o está Dalk e o Juliano, só os a dois. flor da pele.